Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque desta quarta-feira, que vai ter reprise também nessa sexta-feira, e você pode nos acompanhar também com perguntas importantes com o nosso convidado. Afinal, estamos há pouco mais de 4 meses das eleições municipais e os bastidores da política, não só de Santos, mas também da Baixada Santista, fervem, e do Brasil como um todo, sem sombra de dúvida. Então, um tema fundamental para você nos acompanhar e trazendo como convidado o professor doutor em Ciências Políticas e professor também do ensino médio, universitário, Rafael Moreira. Seja bem-vindo, Rafael. Seja muito obrigado pela sua participação aí no Jornal em Foque de hoje. Imagina, Fernando, eu que agradeço pelo convite, fico feliz por estar aqui mais uma vez, aqui é sempre um espaço de debate democrático e até informal, de certa forma, né? Então sempre fico muito à vontade quando eu venho aqui, então obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Rafael, temos muitas coisas para conversar, afinal o cenário eleitoral já está colocado, apesar daquela questão de tudo pré-campanha, mas na prática é uma pré-campanha que não é bem pré-campanha, só não pode pedir voto, o resto pode tudo, né, Rafael? Desde que mudou a legislação eleitoral, né, há alguns anos, a gente tem um ritmo de pré-campanha que é permanente hoje em dia, né? Então, a campanha, ela está mais curta hoje em dia, ali com seus 45 dias, mas o ritmo de pré-campanha é permanente, né? Você tem que, enquanto candidato, ir sempre construindo a sua imagem. Se você tem mandato, você tem que sempre prestar contas daquilo que você está fazendo, que também faz parte de uma pré-campanha. Então, o ritmo de pré-campanha, hoje em dia, é praticamente permanente, né, para quem se coloca de maneira pública e quem se propõe a disputar uma eleição também. Você, obviamente, como especialista em ciências políticas, como que a teoria contribui para a gente ver o dia a dia aí? Porque as pessoas hoje em dia não têm noção, todo mundo fala de política, mas não sabe, muitas vezes, o conceito de ciência política, né? Como que, alguns exemplos, até para as pessoas entenderem, como que essa questão, obviamente, teórica, a gente se vê na prática, no dia a dia, que as pessoas nem sabem aí, que eu acho que é uma curiosidade. Claro, acho que é sempre bom falar sobre isso, né, que as pessoas acham que elas podem simplesmente se auto-intitular cientistas políticos, se elas fazem algum comentário sobre política, e não é bem assim, né? Ciência política é uma ciência, né, como o próprio nome diz, ela é a mais jovem das 3 ciências sociais, né, então, falando de maneira bem didática, como eu faço nas minhas aulas, né, então a gente tem 3 grandes blocos das ciências, né, ciências humanas, exatas e biológicas, ainda que algumas delas dialoguem umas com as outras e tal. Sociais aplicadas, por exemplo. Também. Então, dentro das ciências humanas, você tem o bloco das ciências sociais, que compõe 3 ciências, né? A sociologia, a antropologia e a ciência política. As 3 estão dedicadas a entender como é que funciona a vida em sociedade, cada uma sob um ponto de vista. No caso da ciência política especificamente, era uma ciência mais recente dentro dessa sub-área, porque ela acabou pouco a pouco se descolando, melhor dizendo, da sociologia, né? A gente tinha uma coisa ali meio sociologia política, pode-se dizer assim, ainda que se falava sobre política e se escrevia sobre política desde o século VI a.C., né? Então você tem um dos principais livros de Aristóteles, chamava A Política, você tem Maquiavel escrevendo O Príncipe, que virou um grande manual de ciência política ao longo de toda a história da humanidade, praticamente. E mais recentemente, nesse processo de descolamento que rolou da ciência política em relação à sociologia, você começa a ter novas metodologias surgindo, novos aparatos teóricos, novas sub-áreas. Então, só para dar um exemplo, já que a gente está falando de eleição, você tem uma sub-área da ciência política que se dedica a entender o comportamento eleitoral dos eleitores. Então, você tem diferentes teorias que vão tentar explicar como é que é o processo de tomada de decisão de um eleitor, de um cidadão médio, até o momento que ele vai lá digitar, enfim, os números lá naquela urna. E você tem 3 ali grandes teorias, né? Você tem a teoria sociológica, que parte do ponto de vista sociológico, como o próprio nome diz, onde a posição de classe de um indivíduo é o que condiciona a decisão que ele vai tomar naquele momento. Então, se ele encontra um partido ou uma candidatura que se identifica com a classe dele, etc., ele segue nesse caminho do voto.
Então você tem a teoria psicológica, segundo a qual as campanhas influenciam muito. Então um determinado indivíduo começa ali uma eleição meio como uma tábula rasa, entre aspas, e vai tomando o processo de decisão dele do voto ao longo da campanha, conforme ele vai vendo propaganda, sendo exposto à propaganda na TV, etc. e tal. E você tem o voto econômico, que é uma teoria um pouco mais recente, segundo a qual o eleitor toma a decisão do voto dele bem num cálculo econômico, né? O que vai trazer mais benefícios para ele especificamente do ponto de vista econômico. Então, só para explicar, enfim, falando bem por cima, que são três grandes teorias que são de uma sub-área da ciência política e mostram que, enfim, a gente é uma ciência, né? A gente tem, enfim, pesquisadores renomados, mundo afora, a gente trabalha com uma montanha de dados em alguns aspectos, você quer entender o funcionamento do sistema partidário, por exemplo, e tal. Então, só para, enfim, dizer que é uma ciência, de fato, né? Que as pessoas não apenas se intitulam cientistas políticos, elas têm uma carreira, né? Enfim, eu fiz a minha carreira na USP, né? Bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, e assim que a gente chega ao patamar de ser um cientista político. E aí sim analisar efetivamente, e é bem importante que o Rafael está colocando, porque existem especialistas para tudo, né? Sim, como tem especialista, e hoje com tanta informação, tanto fake news, tanta notícia falsa, todo mundo já tem previsão de tudo. Sim, claro. E não tem previsão de nada. Sim, claro. Assim, isso não impede as pessoas de falarem sobre política, comentarem, obviamente, né? Claro, exato, faz parte do jogo. Mas quando se trata da política enquanto uma ciência, tem que levar isso em conta que eu falei aqui. Né? Você tem metodologias que podem ser adotadas, você tem um aparato teórico, você tem pesquisadores que dialogam entre si por meio dos seus artigos científicos, por meio dos seus livros, etc. E tal. Então, trata-se de uma ciência de fato. Mas o que não impede, como eu falei, de qualquer pessoa falar sobre política. Claro, enfim, faz parte do nosso cotidiano. Exatamente. Né? Rafael, até pegando essas três teorias que você colocou, sociológica, psicológica e econômica, vamos traçar isso para os nossos, por exemplo, a gente teve, e como que nem você falou, estamos em permanente campanhas eleitorais, né, em âmbito nacional, isso é muito claro, em estadual, enfim. E ainda mais essa polarização que, infelizmente, isso é uma realidade, e isso não é bom para ninguém, eu acredito, eu vejo nesse ponto de vista. Isso deve se repetir nessas eleições. Você acha que essa polarização de 2022 vai se repetir nessas eleições, ou acha que isso vai ser um pouco mais atenuado, digamos assim? Acho que assim, normalmente as eleições municipais acabam ficando mais em temas municipais, em geral, né? Então as pessoas e as candidaturas vão estar mais preocupadas com zeladoria do município, saúde, educação. Então, acabam os temas em disputa ou em diálogo durante as eleições municipais acabam ficando mais nesse âmbito. Mas como você falou, a gente vive uma conjuntura onde a gente tem dois grandes partidos aí em dois campos diferentes da política nacional, né? Você tem o PL, que tem um bloco grande de extrema-direita, que está no campo da direita, você tem o PT, que ainda é hegemônico no campo da esquerda, cada um deles com uma grande figura política, que são o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os temas nacionais, pouco a pouco, foram se enraizando também nos municípios. Então, a gente já percebe isso por meio das candidaturas que estão sendo lançadas, cada uma delas tentando colar um pouco a sua imagem, seja em Lula, seja em Bolsonaro, ou em algumas candidaturas estão tentando fazer uma coisa meio terceira via, ali, etc., tal como já aconteceu em outras eleições passadas. Então, os temas nacionais, eles pouco a pouco têm chegado no município e nas eleições municipais. Então, isso tem feito com que boa parte dos candidatos se posicionam também em relação a isso, né? Sobretudo candidaturas majoritárias, né? Onde você vai disputar uma prefeitura e é importante você ter um apoio de um cacique político, de uma figura de maior renome na política nacional. Então, esse movimento está acontecendo. A gente tem sentido isso nas outras eleições e acho que, mais uma vez, vai acontecer nessa, eu acho. Então, é um cenário aí que sempre chama a atenção, Rafael. E aí, pegando esse gancho dessas três teorias, como na prática, por exemplo, a teoria sociológica, começar a posição de classe, né? Obviamente, se você tem antes, o que você falou antes, você tinha a direita, extrema-direita, ela não se fazia tão presente como a gente tem hoje, a força, né, que se mostrou até com a eleição do então ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que aí você pode, sempre houve a direita, mas assim, essa direita mais radical, né, acaba sendo aí alguma coisa nesse sentido. O que muda efetivamente, e até porque as eleições de 2024 serão um trampolim para as eleições de 2026 também. Sob a visão da teoria sociológica. Só um pequeno parênteses histórico também, Fernando, acho importante fazer, porque assim, a gente tem um momento atual onde a extrema-direita é bastante forte no Brasil, mas isso também não é uma novidade histórica. Assim. A gente já teve momentos da história do nosso país onde o campo da extrema-direita
teve força, né? Então, vai lembrar, a gente teve o Partido Integralista aqui no Brasil, no começo do século passado, que era um partido muito forte, que ecoava uma retórica muito próxima de Mussolini, de Hitler, etc. A gente teve uma sucursal do Partido Nazista aqui no Brasil, que tinha muito filiado também, inclusive. Então, o campo da extrema-direita, ele sempre esteve presente na política nacional. A diferença é que ele nunca tinha ascendido a esse ponto de conseguir pautar tanto o debate público e também eleger um presidente da República. Agora, voltando à nossa questão da teoria sociológica, qual que é a ideia ali, né? De acordo com aqueles que, enfim, adotam esse tipo de teoria para explicar o comportamento eleitoral do brasileiro, a posição de classe do indivíduo é o que vai condicionar a decisão que ele vai tomar na hora do voto. Então, por exemplo, um indivíduo que mora numa região periférica, de uma classe social menos privilegiada, ele tenderia a procurar candidaturas que o representassem. Então, pegando o próprio exemplo do Partido dos Trabalhadores, seria, enfim, colocando em poucas palavras, trabalhadores procurariam votar no Partido dos Trabalhadores porque se sentiriam representados pela retórica que aqueles candidatos apresentam. Mas o Brasil é um país muito sui generis, né? O Brasil, enfim, não é para amadores, a gente sempre fala isso. O Brasil não é um país para amadores, você vai fazer análise aqui, é sempre muito difícil. Por que isso? Porque o Brasil tem um conservadorismo popular que é muito forte. Então, esse conservadorismo, esse campo da extrema-direita, não está apenas enraizado em setores mais privilegiados economicamente, como alguns imaginariam. Ele tem bases populares também muito fortes, né? Então, você tem um nível de consciência de classe em alguns setores da sociedade que não são muito altos e algumas pessoas acabam votando contra si próprias, no fundo. Mas elas estão tão arraigadas naquele tipo de posicionamento político que às vezes é até difícil o diálogo. Até quando você mostra para aquela pessoa, olha, o que você está defendendo está indo na contramão da sua vida, daquilo que você vai ter de enfrentar daqui para frente. Então, colocando em outras palavras, pessoas que têm dificuldade de pagar um plano de saúde, por exemplo, mas defendem a privatização do sistema público de saúde. Então, essa pessoa está agindo contra si própria, ela vai dificultar o acesso que ela tem à saúde, que é um direito, no fundo. Então, só que se a pessoa está num conservadorismo popular tão arraigado, é muito difícil você estabelecer canais de diálogo com essa pessoa, né? Então, para quem milita, para quem faz um trabalho de base e tal, percebe que às vezes é muito difícil estabelecer canais de diálogo em alguns espaços onde você frequenta, e isso não se aplica apenas a pessoas de maior idade, né? As pessoas muitas vezes partem da ideia de que a pessoa quanto mais velha, mais conservadora, etc e tal. Não é bem assim, né? Não tem apenas um recorte etário, eu acho, nesse tipo de discussão, né? Você encontra muitas vezes também pessoas muito jovens, que já têm um pensamento também muito conservador, muito pouco abertas a algumas ideias sobre diversidade sexual, diversidade racial, etc., em alguns espaços. Então, enfim, só para resumir, o Brasil é um país muito difícil de ser estudado e pra gente que é cientista política aqui é um prato cheio, né? O que não falta é análise, o que não falta é dado, assim, aqui, nossa, aqui é espetacular. E também em relação à classe social também, né? Não necessariamente, religião também. Sim, também, assim, a gente tem vários, exato, assim, a gente tem vários fatores que atravessam o comportamento eleitoral de um indivíduo. Tem uma pesquisa, só para, enfim, outro parênteses, tem uma pesquisa muito interessante de um amigo meu, ele fez um mestrado, doutorado dele, estudando voto evangélico periférico na cidade de São Paulo. Então ele passou anos e anos, assim, foi um trabalho de pesquisa de campo assim, primoroso. Ele passou anos frequentando uma igreja evangélica de periferia para ver como aquelas pessoas que frequentavam aquela igreja tomavam a decisão dela do voto a cada eleição. Então ele tinha uma teoria, eu acho que era pressões cruzadas, se não me engano, acho que esse era o nome. Em alguns momentos a posição de classe delas influenciava mais, em alguns momentos o ponto de vista evangélico dela influenciava mais. Então surgiam alguns dilemas para essas pessoas, né? Enfim, devo seguir o que o pastor está dizendo, ou a liderança religiosa que está aqui na minha frente está dizendo, ou devo seguir a minha própria posição de classe e o quanto eu fui beneficiado em determinado governo. Então, assim, é difícil, né? Por isso que, como eu falei, o Brasil é um prato cheio pra gente que estuda esse tipo de fenômeno, assim, sabe? Porque imagina, ser cientista político na Dinamarca deve ser um saco, né? Não acontece nada, né? Não tem golpe, não tem nada. Aqui, pô, é divertido pra caramba você responder. É uma bagunça aqui, né? É muito difícil analisar. Pô, a gente sempre fala isso quando a gente tá no meio acadêmico. Imagina. Sobre a questão psicológica, você falou como que as campanhas influenciam, né? E aí, obviamente, você já tem todo um trabalho em cima disso daí. E você também tem isso, você recebe, eu recebo, você que está nos assistindo, nos ouvindo também, recebe um monte de informação que a gente vê fake news. Ontem eu recebi uma sobre o Rio Grande do Sul, que não sei o quê, enfim, isso tem a ver com a questão psicológica. Sim, as campanhas influenciam muito, né, para esse ponto de vista, para essa corrente teórica, né? Então, a quantidade de candidaturas que você vai estar exposto ao longo de uma campanha,
colocando em termos mais concretos, quantos posts patrocinados vão passar pela sua timeline durante o período eleitoral, etc. Isso vai influenciar na sua tomada de decisão. Então, para quem é candidato, quem está enquanto pré-candidato, cabe levar esse tipo de coisa em conta e também na hora de fazer uma campanha, sacar que o eleitor não se move apenas por questões racionais, pautadas em cima de propostas, etc. Isso é básico, isso é necessário em qualquer democracia, e se uma candidatura não faz isso, ela tem vários problemas aí para discutir. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que vai orientar o voto dela vai se pautar também por outras questões que estão muitas vezes ligadas apenas à imagem do candidato, né? Então, a forma como ele se coloca em alguns espaços, a capacidade de diálogo que ele tem com setores diferentes, enfim, quais setores ele está se propondo a representar e como é que isso aparece na própria imagem do candidato. Então, para a teoria psicológica, esse tipo de fator influencia mais ainda na hora de tomar uma decisão por parte do eleitor. Né? Uhum. E na questão econômica, né, do dia a dia, obviamente, sim, a expectativa, sim, existe aquela questão, se está bom para mim, é melhor não mudar? Sim, nesse sentido sim, para a escola econômica sim, né? A escola econômica se pauta muito pela, obviamente como o próprio nome diz, questões econômicas. Uhum. Então o eleitor avalia o quanto as condições de vida dele melhoraram e o quanto isso esteve relacionado àquele governo naquele determinado momento. Uhum. Então essa é uma discussão grande que surgiu, por exemplo, no segundo governo Lula e também já nos governos Dilma, sobre a ascensão de uma nova classe média, né? Então a gente tem, sim, vários dados que mostraram que teve uma redução na desigualdade social durante aquele período, pessoas que estavam numa condição de pobreza subiram para uma classe média, que foi chamada de nova classe média, e havia uma discussão sobre como essas pessoas iam se comportar na hora de votar. Se elas iam acreditar isso a uma política que foi adotada por parte do governo federal, ou se elas iam acreditar a elas mesmas, numa lógica meio meritocrática, né? Uhum. Então, enfim, fui eu trabalhando e eu que promovi a minha própria ascensão. Então essa foi uma discussão grande que rolou, não apenas dentro do âmbito do governo, mas dentro do meio acadêmico também, para tentar entender isso. E ela foi muito pautada pela escola econômica, né? Foi essa escola econômica que estava pautando, até porque ela é uma escola muito forte hoje em dia na hora de explicar o comportamento dos eleitores e tal. Ela se pauta muito em dado estatístico, né? Então, enfim, melhora nos índices econômicos, inflação, etc. e tal. E avaliando que o eleitor tomaria uma decisão também nessa lógica meio custo-benefício, assim, né? O quanto eu fui beneficiado economicamente por parte desse governo, se ele merece ter o meu voto mais uma vez ou não, né? Então, mais ou menos assim. Isso, de certa forma, se refletiu, porque o próprio o atual presidente, mas na ocasião ele fez a sucessora, Dilma, que fez uma votação mais apertada, que também se reelegeu no meio de tantos escândalos e tantos problemas, acabou se reelegendo. E depois a economia do país foi buraco abaixo, aí vivemos um período complicado. Esse é um ponto curioso, assim, que a gente pode analisar pelo ponto de vista das três teorias, né? Então, por exemplo, do ponto de vista econômico, como você mencionou, houve uma melhora nos indicadores de vida das pessoas durante o segundo governo Lula e primeiro governo Dilma. Então, as pessoas, de acordo com essa teoria, avaliaram assim e votaram de acordo com o governo, apoiando uma reeleição. Se a gente for levar em conta, por exemplo, o ponto de vista sociológico, o que houve, né? As teorias mostram que houve um realinhamento eleitoral no primeiro para o segundo governo Lula. Como assim um realinhamento? Então, as pessoas de camadas mais populares passaram a se identificar muito mais com o PT a partir de então, porque perceberam que ia ser um segundo governo, assim como foi o primeiro do governo Lula, que privilegiou muito a questão social para além de outras coisas, né? Então, segundo essa teoria, houve um voto sociológico nessa segunda eleição de Lula, porque as pessoas reconheceram a sua posição de classe e reconheceram na candidatura de Lula uma candidatura que representava os anseios da própria classe social dela. Então, só para mostrar como é que essas teorias podem dialogar e como é que a ciência política é uma ciência, e a gente pode usar as três em diálogo algumas vezes para tentar analisar um determinado cenário eleitoral, seja nacional ou seja municipal. Exatamente. Aí, questões importantes para vocês entenderem, né? É importante o nosso telespectador, internauta, ouvinte também entender como é que funciona, né? Porque essa questão de tendências, enfim, da política como um todo, é uma ciência que merece ser estudada. E, é claro, dá até para a gente fazer previsões, não dá para cravar, mas dá para ter aí, tipo, uma tragédia anunciada, né? Isso é possível, né? Também. A gente consegue fazer análise de cenários, né? Sim. Como você falou, assim, a gente não consegue cravar o que vai acontecer, né? Quem faz isso é a astrologia, aí que se arrisca mais, assim, não. A gente faz análise de cenários, mostrando... Se acontecer isso, dadas tais condições, esse cenário é mais provável do que este cenário. Mas assim, sem cravar a previsão, como você falou, né? Quem faz isso é o pessoal da astrologia, a gente não se arrisca. Exatamente. Rafael, a gente vai com um rápido intervalo comercial e vamos falar, obviamente, sobre a análise aí, especialmente
para o Executivo, entre as cidades aqui da Baixada Santista. A gente vai falar isso no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site BocNews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal em Foque e outras plataformas sem perder a sua essência. BocNews, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta quarta-feira, se você está nos assistindo nessa quarta, ou sexta-feira, reprise do Jornal em Foque, que você nos acompanha pelas nossas redes sociais e você também pode nos assistir sempre na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro e 45 da VipoWay e nas demais plataformas de streaming e 5 horas da tarde na Rádio Santos FM 92,5, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Opções não faltam, viu, Rafael? Enfim, você amplia aí o leque de opções para os nossos internautas. Rafael, pegando o gancho aí que a gente comentando aí no cenário, gostaria que você avaliasse pela sua experiência, né, avaliasse um pouco do cenário aí
Eleitoral, eu sei que ainda faltam 4 meses, um pouco mais de 4 meses para as eleições, mas os movimentos, especialmente nas redes sociais, né, a gente está muito claro. Oficialmente, todos são pré-candidatos, né? Aqui no caso de Santos, a ex-deputada, a vereadora Thelma de Souza, foi a primeira, aliás, a anunciar a sua candidatura, uma frente de partidos de esquerda, a própria federação, PT, PCdoB, PV, o PSOL, que vai estar junto também de apoio, o PDT, né, e a rede também nesse sentido, e talvez algum outro partido também esteja junto com a vereadora. Então, a frente de esquerda. Por outro lado, o prefeito Rogério Santos já anunciou, inclusive ele esteve nessa terça-feira aqui participando do Jornal em Foque, anunciou que ele é o candidato, a despeito aí de rumores que, quem sabe, o ex-deputado, o ex-prefeito e atual deputado Paulo Alexandre possa ser o nome do governo. Enfim, mas essa é uma outra discussão nesse aspecto. E, por sua vez, a direita, extrema-direita, enfim, que estão coligados partidos aí como o PL, o MDB, também outros partidos, Mobiliza, né, estão junto com o grupo com a deputada federal Rosana Vale, que ainda não anunciou, inclusive ela esteve na última sexta-feira participando do nosso programa, ela não anunciou, mas a gente sabe que é uma questão de tempo, como ela própria diz, é uma questão que está avaliando. Os bastidores dizem que há uma previsão da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro a Santos no final de junho, e certamente essa vai ser a data para poder aí, o nome da deputada, que inclusive quando ele esteve aqui no ano passado, ela ser sacramentada como uma pré-candidata, depois vai ter, obviamente, as convenções, que já em julho, no máximo está no início de agosto, para bater o martelo. E, obviamente, pode pintar um outro nome aí nesse sentido, né? Mas eu gostaria de saber qual a análise que você faz, faltando, obviamente, esse período, 4 meses das eleições, né? As pesquisas, se podemos ter segundo turno dentro do cenário que se apresenta, enfim. Então vamos lá. Primeiro, pensando um pouco como é que foi a última eleição municipal, né? Naquele momento a gente teve, se não me engano, acho que 16 candidaturas. 16 candidaturas. Foi um recorde. Foi um recorde, assim, né? Enfim, a gente tinha candidaturas para todos os gostos naquela eleição. A ideologia, né? A ideologia. E a gente está passando por um certo enxugamento no sistema partidário brasileiro desde que a cláusula de barreira foi adotada, né? Então você tem partidos que estão migrando, partidos que estão se fundindo, partidos que estão sendo incorporados uns aos outros. Então, conforme a quantidade de partidos diminui no nosso sistema partidário, você, consequentemente, vai tendo menos candidaturas com o passar do tempo. Então, uma das expectativas que se tem para essa eleição é que se tenha, à primeira vista, menos candidaturas em comparação às últimas eleições municipais. O segundo ponto que você colocou, e aí já dialogando diretamente com o que você falou, Fernando, a gente caminha para ter 3 grandes candidaturas aqui em Santos, né? Então, primeiro, Thelma de Souza, que, enfim, tem um histórico muito grande aqui de trajetória política vinculada à própria cidade de Santos, né? Enfim, já foi prefeita, fez o seu sucessor, fez uma gestão que foi encerrada com índice de aprovação bastante alto, né? E se a gente pega dados daquela época, ela saiu com uma aprovação bastante grande, tanto que fez o próprio sucessor, que deixou a sua marca na saúde da cidade, na saúde mental, né? Enfim, se a gente pensa, por exemplo, os CAPs, né? A estrutura dos CAPs que existe hoje em dia aqui na cidade, que são usados como referência no Brasil inteiro, ela começa aqui praticamente em Santos, né? Por conta da intervenção do antigo Hospital Anchieta, etc. e tal. E Thelma, enquanto vereadora, na última eleição, foi muito bem votada, né? Ela teve uma votação bastante expressiva. Então, a expectativa que se tem é que ela, conseguindo juntar todo esse bloco de partidos progressistas ao redor dela, ela tem uma candidatura que tenha força, de fato, para alcançar pelo menos 2 dígitos, né? Essa é a expectativa, esse é um pouco do histórico das candidaturas progressistas aqui na cidade. Foi bem votada, né? Foi bem votada, exato. Foi muito bem votada para estadual, ela foi, se não me engano, a segunda suplente da... Exato, assim. Então, assim, existe uma perspectiva de que ela seja uma candidatura, mais uma vez, forte aqui na cidade. Por outro lado, nas eleições passadas, né, você tinha ali uma candidatura que era de Rogério Santos, apoiada pelo então prefeito Paulo Alexandre, que também gozava de uma popularidade muito alta naquele final do seu mandato, né? Então, a expectativa que se tinha por parte desse campo, por parte do campo governista naquela eleição, era se Rogério Santos ia ganhar no primeiro turno ou se ia ter um segundo turno para sacramentar a vitória dele, porque tinha-se naquele momento uma candidatura do campo da extrema-direita, que era Ivan Sartori, que não sabia muito bem se ia ter força suficiente para ir para o segundo turno ou não. Essa discussão é mais ou menos aquela que se coloca no momento atual, com a diferença que Rogério Santos está disputando uma reeleição e não conta com o apoio de alguém que estava encerrando seu mandato com uma popularidade alta. Então, é uma trajetória já um pouco mais
pessoal, eu diria, na política. Que é o governo dele. Que tá é o governo dele, exato. Assim. Ainda que, vai contar com o apoio de Paulo Alexandre, vai contar com o apoio de figuras fortes, políticas da cidade aqui, enfim. E aí, pela primeira vez, a gente vai ter uma candidatura do campo da extrema-direita que talvez tenha um pouco mais de força do que aquela de Ivan Sartori para conseguir galgar um espaço no segundo turno. Então você tem 3 campos da política santista, mais ou menos já delineados, com 3 candidaturas que vão ter força, com 3 candidaturas que vão ter bastante expressão e que talvez cada uma delas aí pegue 1/3 aí do eleitorado, não se sabe. Então, a expectativa que se tem é que se tenha uma eleição mais apertada do que foi a última eleição, municipal, com 3 candidaturas com possibilidade de ir para o segundo turno. Né? Então, a de Thelma de Souza, pelo mérito de conseguir trazer para o seu redor candidaturas e partidos do campo progressista, a de Rogério Santos, por ser a atual candidatura governista e que vai contar também com o apoio de Paulo Alexandre e outras figuras fortes da cidade, e Rosana Vale, que vai contar com a estrutura do seu mandato de deputada federal e que representa uma candidatura de extrema-direita numa cidade onde, enfim, o conservadorismo historicamente é bastante forte, principalmente a partir dos anos 90. Então, é um cenário eleitoral ainda um tanto quanto nebuloso, eu diria, mas que pouco a pouco está caminhando para ter essas 3 candidaturas com força. Talvez surjam outras aí, como você mencionou, né? Então, talvez pipoque uma candidatura aqui ou outra ali, mas que é difícil a gente imaginar que vai conseguir ter força fazer frente a qualquer uma dessas 3 para galgar um espaço no segundo turno. Espaço para outra, Exato, quarta via. Exato, assim, nessa cidade eu acho muito difícil. O que pode acontecer é uma dessas candidaturas tirar votos de alguma dessas 3 candidaturas. Então, se surge uma outra candidatura progressista ou surge uma outra do campo da extrema-direita, vai tirar votos da candidatura mais forte que já está naquele campo sendo bem colocado. Então, a perspectiva é mais ou menos essa, eu acho, que se delineia um pouco o horizonte aqui na cidade, sabe? Tem alguns nomes, por exemplo, o PRD, que era a fusão do PTB com o Patriota. Sim. Né, que é o Patriota, um partido de extrema-direita, claramente. Nesse sentido, apesar do PRD dizer que não é de extrema-direita, mas enfim, pode lançar o nome do professor e advogado Renato Jesus, que já esteve participando conosco, enfim, e outros partidos que ainda não definiram. E aí, dentro desse contexto, qual o peso, e aí é uma das questões, do horário eleitoral, se ainda a gente tem peso numa cidade como a nossa, como Santos, horário eleitoral gratuito de rádio e TV. Por exemplo, o prefeito Rogério Santos deve ter uma soma de 8, 9 partidos. Né? A vereadora Thelma deve ter uns 5, 6 partidos aí. É claro que tem a federação, que é essa fusão aí nesse aspecto. A deputada Rosana deve ter o PL, obviamente, mas uns 2, talvez 3 partidos nesse sentido. Não sei se o PRD vai lançar candidatura própria mesmo. Enfim, qual o peso disso, se hoje a gente tem tantas redes sociais e tal, mas a gente tem uma característica peculiar, Santos, que é um público que tem uma faixa etária já elevada, tem um perfil já, que nem você falou, já dos anos 90, mudou radicalmente, era um perfil mais progressista, se a gente for pensar ao longo da história de Santos, né? O Porto, minha cidade vermelha, Moscouzinho brasileiro, né? Barcelona do Atlântico Sul, exatamente. Todos esses termos. Até é interessante fazer essa analogia, o que aconteceu nessa mudança. Sabe que isso quase foi meu objeto de estudo, meu mestrado e meu doutorado, sabe? Essa era uma das coisas que eu tinha em mente para estudar. Se em algum momento eu voltar para o meio acadêmico de maneira mais pesada, fazendo pesquisa e tal, isso é uma das coisas que eu tinha em mente, até para dialogar com o Alcindo Gonçalves, cientista político aqui da cidade, porque o mestrado dele foi sobre o comportamento eleitoral pré-64, né? Eu queria fazer a mesma coisa pós-85 para comparar algumas coisas, mas, enfim, acabei não fazendo e tal. Quem sabe, mas quem sabe, né? Em algum momento, né? A gente volta, né? Mas, enfim, agora indo para a sua pergunta, Fernando, de fato, né? A gente está numa cidade onde a faixa etária do eleitorado é um pouco mais avançada em comparação ao Brasil como um todo, e eu acredito que ainda a campanha eleitoral e a propaganda eleitoral gratuita, sobretudo, ainda tem um certo peso, né? Então, se, por exemplo, você pega um Uber aqui na cidade, vira e mexe ali, o rádio está ligado, etc. Então, ok, a pessoa pode mudar de estação, mas não é todo mundo que vai mudar de estação na hora que entrar propaganda política, porque o voto no Brasil é obrigatório. Então, a pessoa vai estar exposta ao processo de tomada de decisão que ela vai ter dali a alguns meses, então ela vai ter que ter um mínimo grau de informação. Então, o fato de você ter uma propaganda eleitoral gratuita no rádio, na TV, todo dia, ajuda a informar o eleitor. Eu acho importante, inclusive, que tenha esse tipo de propaganda, e ela ainda acaba tendo um peso, né? Então, diferentemente de outros países, por exemplo, né? Então você pega, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem uma propaganda eleitoral gratuita, tal como a gente tem aqui.
Isso influencia muito, né, as eleições de lá, porque você só consegue ter uma candidatura com força, então, se você compra horário de TV para fazer a sua propaganda. E é isso, entre vários outros fatores, que leva apenas a 2 partidos conseguirem ter expressão em nível nacional. São os 2 partidos que têm caixa para bancar um horário nobre, uma propaganda de 10 minutos no Jornal Nacional lá deles. Então, se você tem propaganda eleitoral gratuita, como é o caso brasileiro, isso democratiza um pouco mais as eleições e expõe, pelo menos um pouco, cada uma das candidaturas que vão estar em disputa naquele momento. Então, acho positivo até nesse sentido. Ao mesmo tempo, né, a gente percebe cada vez um maior peso das campanhas em redes sociais, né? Então, se você está num ônibus ali muitas vezes, voltando para casa do seu trabalho e pega o seu celular, o que não falta é post patrocinado passando ali toda hora. Sim. E isso aumenta ainda exponencialmente em período eleitoral, né? Porque as candidaturas que têm mais dinheiro vão recorrer a isso para se tornar mais conhecidas por parte do eleitorado, etc. e tal. Então, as propagandas eleitorais na TV e no rádio ainda têm um certo peso, mas cada vez mais campanhas em redes a gente também nota, né? Acho que a própria candidatura de Bolsonaro, por exemplo, que contava com muito pouco tempo de TV naquela eleição de 2018, mas que tinha uma estrutura muito grande, né, de redes sociais, com até práticas ilegais, inclusive, depois foi descoberto, né, com disparo em massa de mensagem, etc. e tal, mostrou o peso que as redes passaram a ter a partir de então, né? E é um fenômeno que já era notado em outros países também. A eleição do Obama, por exemplo, já tinha ali redes sociais começando a engatear nos Estados Unidos com uma campanha de marketing já um pouco diferente. Isso também já começou em determinado momento a acontecer aqui no Brasil, e agora a gente notou que, enfim, é uma coisa que meio que veio para ficar a partir de então, sabe? Exatamente, aí uma situação interessante, porque e até porque, né, Rafael, muitas coisas que são utilizadas e até às vezes pensadas pelos marqueteiros para a rádio e televisão, depois são replicadas com os devidos cortes, Sim. com as devidas questões nas redes sociais, Claro, né? sim, E essa questão do WhatsApp, principalmente, né, Rafael? Porque o WhatsApp tem um peso, mais de 80% da população acaba se informando pelo WhatsApp. Sim, Esse número claro. também é um número expressivo. Sim, claro. Né? Então as campanhas acabam usando cada vez mais isso, né? Mas não apenas isso. Você pega, por exemplo, o eleitorado de Santos, né? Você tem uma presença em redes sociais muito grande, né? Se a gente pegar dados sobre, eu imagino, usuários de Facebook, Instagram, etc. e tal, você vai ver que é significativo na cidade, porque aqui a gente tem um alto acesso à internet, você pega, enfim, qualquer pessoa tem um smartphone praticamente na cidade, então o acesso a essas redes também acaba sendo grande e as campanhas acabam se pautando por isso. Mas como você falou também, Fernando, acho que tem um outro ponto. Nem sempre o mesmo material que funciona para a TV acaba funcionando também em rede social, porque a comunicação acaba sendo diferente. E a gente até nota que algumas campanhas têm muita dificuldade, muitas vezes, com isso, né? Achando que o mesmo discurso que é usado na TV vai funcionar em rede social para chegar no jovem, por exemplo. Não balela, assim, não vai chegar nada, assim, né? Então, depende, você tem que ter estratégias diferentes para cada um dos grupos que você vai usar e para cada meio de comunicação que você vai usar para acessar aquele eleitorado que você quer representar também lá na frente, né? Exatamente. É um desafio que nem você fala. Às vezes tem algumas campanhas, até por questões de dinheiro, por falta de visão, reproduzem o mesmo programa da TV, reproduz no rádio, né? E aí não tem a imagem para ilustrar o que a pessoa está falando, não faz sentido nenhum, né? A pessoa está vendo ali, essa obra aqui, você não sabe nem que obra que é, né? Você está ouvindo no rádio, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um buraco na rua ou um hospital sendo reformado, né? Exatamente, né? Mas até pegando esse gancho, no teu ponto de vista, pela tua experiência e tal, pelos números, né, que são esses 3 grandes nomes aí que vão disputar as eleições, você acha que segundo turno será inevitável ou você acha que alguém pode aí ter mais de 50% dos votos válidos aí nessas eleições? Bom, mais uma vez, assim, né? A gente faz análise de cenários, sim, né? Sim. Eu acho muito difícil não ter segundo turno nessa eleição, sinceramente, porque são 3 candidaturas que estão galgando ali mais ou menos o mesmo percentual de força e tem aparecido nas pesquisas com percentuais próximos também, né? Então, lógico, isso vai oscilar a partir do momento que todas se tornarem públicas, a partir do momento que as candidaturas se tornam públicas na propaganda eleitoral gratuita, e aí isso chega no eleitorado mais como um todo, né? Porque a considerar uma parte do eleitorado brasileiro como um todo não está nem pensando em eleição ainda, né? Nem imagina muitas vezes que tem eleição, né? O eleitor vai tomando consciência da eleição conforme ela vai se aproximando e conforme as campanhas vão indo para a rua, chegando até ele por meio de TV, celular, etc. Então, a parte do eleitorado ainda não se deu conta disso, até por isso que a gente tem, muitas vezes, nesse momento, as pesquisas são feitas com alto índice de pessoas que não responderam ou que não sabem de quem vão votar, etc. Porque elas não sabem como é que vai se delinear o cenário eleitoral daqui a alguns meses, né? E é normal isso até, isso não é um caso específico do Brasil, né? Isso acontece no mundo inteiro, inclusive. Então, acho difícil que a gente não tenha segundo turno nessa eleição. Vai depender agora de qual dessas 3 candidaturas vai conseguir chegar lá e vai chegar lá com mais força, né? Exatamente. E uma das questões aí que se discute hoje, o cenário hoje, você tem o atual
prefeito, porque tem a máquina também, isso não pode ser desconsiderado nesse aspecto, e o governo, de certa forma, as pesquisas mostram, tem uma avaliação até positiva, né? Nada excepcional, mas uma avaliação positiva, mais positiva do que negativa, isso já é importante. Fator. E você também tem a deputada que tem, obviamente, a sua força, tem a mídia toda, é uma pessoa conhecida, tudo, e tem a força do bolsonarismo. Por outro lado, você tem a vereadora Thelma, que representa um percentual, mas que nem você falou, o campo progressista, ele perdeu espaço em Santos. Perdeu. Isso é fato. Isso é um fato. Sim, isso é dado. Isso é só analisar aí das eleições que nós tivemos ao longo das últimas décadas. Você acha que o campo progressista pode ser aí o fiel da balança num eventual segundo turno? Eu acho que sim, Fernando, mas isso vai depender muito das candidaturas que passarem para segundo turno, né? Como você falou, né? Se a gente tiver uma candidatura de Rogério Santos, que tem a máquina do município, passando para o segundo turno para fazer frente a uma candidatura de extrema-direita, aí sim o voto progressista vai ser aquele que vai ser o fiel da balança, e a expectativa que se tem é que ele caminharia para aquele eleitorado, para aquela candidatura menos radical, que seria de Rogério Santos. Mas isso são tudo cenários, por enquanto, assim, né? Vai depender até do momento em que Rosana Vale, se tudo caminhar para isso, tornar público que ela vai ser de fato ser candidata, se confirmar a candidatura de Rogério Santos, né? Por mais que você mencionou, e isso tem sido mencionado o tempo todo, que ele é o candidato, a gente só sabe disso a partir do momento que as convenções eleitorais acontecerem. E ainda pode mudar. Né? A política brasileira ela é muito dinâmica, assim, né? Às vezes a gente está gravando um programa aqui hoje, se esse programa for ao ar à noite, já mudou um monte de coisa, talvez, assim, a gente nunca sabe, aqui é muito dinâmico. Ainda que a convenção defina, pode ser que mude. Ainda assim, né? Então, enfim, acho que tudo depende do que vai caminhar nessas próximas semanas, né? Se baterem um martelo para essas 3 candidaturas, e como você falou, a de Thelma foi a primeira que tomou a dianteira nesse sentido, já foi referendada até pelos outros partidos, etc e tal. A de Rogério Santos está caminhando para isso, já conta com o apoio de vários partidos também. Rosana Vale ainda não se colocou publicamente enquanto candidata, mas a gente já tem ouvido que ela vai ser candidata. Então, tudo depende desse período de convenções eleitorais e também do pós-convenções, como você falou, né? Se esses vão ser os nomes que vão, de fato, né, tá no pleito, enfim. Exatamente. Bem, são grandes emoções aí, pesquisas para lá, pesquisas para cá, para mostrar aí quem que vai, quem que não vai, enfim. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte e o mês de junho promete ser emocionante, porque junho já estamos aí Aí acabou. Aí já começou o jogo muito bem jogado aí em julho com as convenções, a partir da segunda quinzena de julho até o início de agosto. E você também tem outro dado, né? Você, a partir de julho, no caso, inaugura prefeito, por exemplo, não pode, nenhum prefeito pode estar, pelo menos que vai tentar a reeleição, pode estar acompanhando aí, ou que seja pré-candidato pode estar inaugurando aí, é uma correria para entregar obra aí nesse sentido. Rafael, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltando para o último bloco do Jornal em Foque, depois dos nossos comerciais. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano. Acesse Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas.
O Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Quando o Boc News surgiu, não havia celular, computador pessoal nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o Boc News acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o Boc News oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal Enfoque e outras plataformas sem perder a sua essência. Boc News, credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal Enfoque de hoje e, obviamente, falando sobre ciências políticas, um tema fundamental, importantíssimo. Todo mundo fala de política, mas nem todo mundo sabe que por trás dessas discussões existe uma ciência como qualquer outra, filosofia, sociologia, economia, enfim. E o Rafael Moreira é o nosso convidado, passa muito rápido, mas Rafael, a gente não pode esquecer também, falamos de Santos, mas também das outras cidades. O ex-prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, anunciou agora oficialmente para a jornalista Roberta Lemos, né, que é pré-candidato à prefeitura de Praia Grande, depois aí de ter algumas dúvidas aí com a atual prefeita Raquel Kine. E é só um exemplo, né? A gente não sabe se em Santos vai acontecer a mesma coisa também. Mas, enfim, só um exemplo nesse cenário. A volta, né? A volta de que é uma quantidade de peso, se ele for reeleito, vai ser o prefeito que mais vezes conquistou a prefeitura, no caso, o prefeito Alberto Mourão, vai ser a sexta vez que ele foi reeleito, já desde os anos 90. Então, esse cenário. E a gente também entendeu um pouquinho Guarujá, como é que está a situação, Farid Madi nas pesquisas que mais é comentado, ou seja, a volta dos ex-prefeitos. Né? Como você avalia isso aí nesse sentido? Assim, o perfil do eleitorado aqui da região como um todo, né, ele é um perfil bastante conservador quando a gente olha para o eleitorado nacional, enfim, em perspectiva comparada. Lógico que ele não é tão diferente do eleitorado paulista como um todo, né? A gente aqui no nosso estado, historicamente, tem um eleitorado bastante conservador, onde em alguns momentos candidaturas progressistas ao governo do estado e à presidência da república tiveram uma certa força, né? Isso, sobretudo, também em regiões metropolitanas, né? Como a própria cidade de São Paulo. Aqui no litoral, a gente tem esse eleitorado bastante conservador e durante muito tempo a gente teve uma hegemonia do PSDB aqui na região. Né? Então, aqui foi um dos últimos grandes bastiões aí do PSDB em nível nacional, inclusive como um todo. Né? Agora, esse cenário tem mudado, né, pouco a pouco. Né? A própria mudança de partido por parte do prefeito de Santos, Rogério Santos, por republicanos, já talvez seja um sinal de que o PSDB tem perdido espaço aqui na região como um todo. A própria vice era presidente do PSDB. Exato, sim. E foi também pro PSDB. Saiu, exato. Então, assim, o PSDB, enquanto partido como um todo, foi perdendo força em nível nacional e isso também foi se refletindo aqui em nível municipal, em nível regional, melhor dizendo. Isso também vai começar a aparecer, acho que pelas prefeituras ao redor da região.
Então, lógico, ainda é um partido de peso e candidaturas do campo conservador ainda vão ter força aqui na região como um todo? Vão, de fato. Mas, ao mesmo tempo, você começa a ter um cenário um pouco mais plural, tanto do ponto de vista partidário quanto do ponto de vista ideológico, eu acho, né? Acho que o próprio fato, por exemplo, aqui em Santos, a gente ter 3 candidaturas fortes, acho que já é um exemplo disso. E acho que esse mesmo fenômeno pode acabar acontecendo em outras cidades da região, né? Santos acaba meio que sendo um grande irradiador político para a região como um todo, né? Então, processos que vão acontecendo aqui acabam se refletindo muitas vezes nas cidades ao redor, né? Então, em momentos onde a cidade tinha um voto mais progressista, as cidades ao redor também acabavam caminhando nesse sentido, né? A partir do momento que começa uma onda um pouco mais conservadora no eleitorado aqui, isso reflete em candidaturas, isso também vai acontecer nas outras cidades da região. Então, acho que isso pode ser o que vai acontecer também mais uma vez. Acho que a gente vai caminhar talvez para um cenário cada vez mais plural aqui na região da Baixada Santista. E, lógico, levando em conta que figuras como Mourão, Farid, etc., vão continuar tendo muita força, porque já tiveram a máquina do Estado, a máquina do município durante muito tempo. São figuras com poder econômico muito grande, né? Então, enfim, pessoas que têm um dinheiro, um capital elevado para fazer campanha por todo o território dos seus municípios e tal. E também figuras que acho que vão contar com coligações grandes para ter bastante espaço na imprensa, né? Então, enfim, acho que a gente caminha para um cenário um pouco mais plural, mas levando em conta que essas figuras vão continuar sendo fortes, eu acho, na região como um todo. Dentro do cenário, voltando ao bloco anterior que você falou do segundo turno, na realidade 4 cidades da região podem ter segundo turno. Qual deles você acha que a situação é mais confortável aí dentro desse cenário? São Vicente, pelas características? Acho que sim, é isso que eu ia mencionar. Quais são as 4, Fernando? São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Todas essas 4 podem ter segundo turno porque tem mais de 200 mil. Eu acho que uma das mais confortáveis, como você falou, é a de São Vicente, né? Caio Amado, enfim, por mais que se possa ter críticas à gestão dele, acho que as pessoas têm muitas críticas em relação a vários sentidos, o índice de popularidade dele nesse final de mandato tem sido alto, né? Então, se você leva em conta o voto econômico, por exemplo, então acho que ele vai caminhar um pouco mais tranquilo do que candidaturas em outras cidades da região, como a própria cidade de Santos, como a gente mencionou, né? O cenário de segundo turno está colocado, acho que é mais difícil você ter um cenário de segundo turno em São Vicente, onde não tem despontado outras candidaturas com tanta força quanto ele, que tem, enfim, a máquina do município nas suas mãos. Nem, né? O ex-prefeito Pedro Gouveia. Nem o Pedro Gouveia, etc. Assim, enfim, pelo que a gente tem olhado em pesquisa, etc. e tal, não tem parecido ser candidaturas que vão chegar com força, assim, acho, para a eleição propriamente dita, sabe? Em um caso de Praia Grande, você acha que mesmo com a chegada do Mourão há a possibilidade de terminar já no primeiro turno, caso ele, obviamente, seja homologado, ou podemos ter o segundo turno, porque na eleição passada já tivemos o segundo turno? Eu penso por isso, porque na última já tivemos, e também porque... Ok, Mourão é uma figura forte, mas mesmo figuras fortes na política, em algum momento, passam por situações de desgaste e o eleitorado busca uma certa renovação, né? Então, esse é um momento que a gente vive aí praticamente desde o junho de 2003 aqui no Brasil, né? Há uma busca por candidaturas mais jovens, muitas vezes, que sejam, enfim, que representem ideias também mais novas, mais atualizadas. E eu não sei até que ponto isso também vai começar a se refletir nas eleições municipais, né? Por enquanto não tem se refletido. Mas pode ser que a partir dessa isso comece a acontecer, o eleitorado comece a procurar candidaturas que, enfim, representem uma novidade no cenário naquele município, né? Pode ser que seja algo que aconteça em Praia Grande, por exemplo. Exatamente, é um desafio que seria uma novidade aí para o caso tenha segundo turno, que seria uma novidade, no caso específico. Já teve em 2020, mas aí ele não era o candidato, mas estava tentando fazer a candidatura da sucessora, no caso a prefeita que foi eleita, Raquel Kine, que foi uma disputa também acirrada, que para quem não estava acostumado, né, acompanhando isso lá em Praia Grande. Enfim, vamos aguardar. Você falou de renovação, a gente não pode falar também do Legislativo, Legislativo Santista, que vamos ter aí 21 candidatos aí, e a gente já sabe que 3 nomes não entraram na disputa, a própria vereadora Thelma de Souza, que vai ser candidata à prefeitura, o vereador Rui de Rossi, que já anunciou que não será candidato, vai lançar a candidatura do seu filho, Rui de Rossi Júnior, e também o pastor Roberto Jesus, que apesar de tem a relação muito direta, umbilical, com a Igreja Universal, que vai lançar um outro candidato, enfim. Aí é questão, e já se colocado aí que ele não será candidato nesse aspecto. Você acha que, além desses 3, vamos ter muita renovação aí no cenário
eleitoral em Santos, na Câmara de Santos, Rafael? Acho que isso vai depender muito ainda das convenções, eu acho, Fernando. A gente ainda não tem quantas candidaturas cada um dos partidos vai lançar para a gente ter uma perspectiva de até que ponto cada partido vai ter força para eleger 1, 2 ou 3 cadeiras para pensar ali lá na frente numa possível renovação, né? Então, lógico, né, a gente vai ter candidaturas fortes, né, eu acho, para a Câmara de Vereadores mais uma vez, né? Então, pessoas que têm mandato e vão disputar a reeleição sempre vão ser figuras fortes, né? Então, pessoas que vão ser eleitas ou vão tentar uma eleição pela primeira vez com um certo apadrinhamento político, como é o caso do Rui de Rossi, por exemplo, também vão ter força, mas vão ter que ter o seu próprio mérito para herdar a base eleitoral daquela figura anterior a ele. Então, assim, é difícil falar ainda por enquanto, sendo bem sincero, Fernando, sobre uma possibilidade de renovação aqui na Câmara. E até renovação partidária, né? Porque com essa mudança, né, de dança de cadeiras aí que rolou nos últimos meses, né, teve muita mudança partidária, na Câmara. Teve gente que entrou no partido no dia seguinte está em outra. Então é difícil a gente ter uma noção ainda por enquanto como é que vai ser o cenário eleitoral. Depois que as convenções vierem, a gente vê a chapa que cada um dos partidos vai apresentar, aí sim a gente começa a ter um cenário um pouco mais claro para saber, olha, talvez tenha um crescimento do campo progressista, por exemplo, conta de candidaturas A, B ou C, ou talvez o campo da extrema-direita tenha 1, 2 cadeiras e tal, mas vai depender ainda das convenções e das chapas que cada partido vai lançar. O aumento dos subsídios já para a próxima legislatura, que foi aprovado pelos atuais vereadores, mas isso é importante, que os subsídios vão chegar a algo em torno de R$20 mil, um pouco mais de R$20 mil a partir da próxima legislatura. Isso é importante destacar, né? E com a volta aí, com a garantia também de 13º, isso pode ser um atrativo também para que mais gente aí queira. Você acha, Rafael, que isso... Eu acho que é um atrativo para quem parte de uma lógica oportunista, eu acho, assim, Fernando, sendo bem sincero. Para quem se move por salários ou pela própria carreira ou por ambição pessoal, acho que o legislativo sempre vai ser um espaço ali para abocanhar oportunistas que vão estar em busca ali de um salário, etc. e tal. Agora, para aquelas pessoas que se movem por uma lógica de fato de espírito público, de representar determinados setores da sociedade e promover, por meio de mandato, a melhora das condições de vida das pessoas que ali vivem, acho que o salário é um pouco indiferente para essas pessoas, né? Mas como eu falei, vai ter gente que vai se mover numa lógica oportunista ali e simplesmente vai falar, o salário aumentou, então, enfim, vou disputar uma eleição e quem sabe eu vou começar a receber um salário desse ano que vem, né? Ou então depende da lógica. Na prefeitura. Exato, ou depois já tenta abocanhar ali um cargo comissionado, etc e tal. A gente sabe que acontece também esse tipo de lógica aqui na cidade, né? E, enfim, também vale pontuar, né, que, enfim, contamos com poucos votos contrários nesse aumento do benefício dos vereadores aqui da cidade e tal. A gente teve muito pouca resistência, né, de alguns setores. Enfim, tivemos votos contrários que merecem todo o mérito, mas não foram todos, né? A boa parte dos vereadores aprovou esse tipo de coisa e acho que é até importante para o eleitorado ir pesquisar como é que cada um dos vereadores votou nessa questão, que foi uma questão que mobilizou muito a Câmara aí nos últimos meses. Exatamente, isso é importante aí que o Rafael está colocando. Rafael, para finalizar, coisa rápida que a gente está limitado pelo tempo, mas assim, quando o assunto é bom... A coisa vai, né? Voa. Só para a gente fechar, as mudanças na legislação eleitoral deste ano, na prática, o que muda a questão, especialmente de mudança daquelas sobras partidárias, que isso talvez muita gente não entenda, né? Só para a gente finalizar. Acho que tanto isso quanto a questão das federações é uma coisa que vai trazer uma novidade que a gente vai sentir o impacto pela primeira vez agora em nível municipal, né? Então, para quem não sabe, né, o que são as federações, né? São as coligações que aconteceram em nível nacional, que agora obrigatoriamente vão ter que ser replicadas em nível municipal. Isso é uma novidade, né? A gente vai ter que analisar até que ponto os partidos que se coligaram em nível nacional têm força também no município para montar chapas fortes. Então, assim, é tudo uma novidade para a gente que analisa esse tipo de cenário do ponto de vista da ciência, né? A gente vai precisar primeiro de dado, né, para ver, enfim, até que ponto as federações foram replicadas e candidaturas vieram com força também, baseadas por conta dessa federação que acontece já em nível nacional. E também tem a questão das sobras, etc. Enfim, partidos que não atingirem o quociente eleitoral vão ter essa disputa de sobras e tal. Enfim, é uma coisa... Aquelas contas matemáticas. Contas matemáticas que não são simples nem pra gente, que é da ciência política, que a gente fala, como é que é essa fórmula mesmo? Tal, a gente tem que ir lá botar no papel e tal. Pra quem é jornalista também, né? Imagino pra vocês deve ser também. Eu imagino. Eu não entendi. Também, a gente não cheguei a entender aquela sobra, que é a sobra da sobra. A sobra da sobra. E aí pode definir tudo aí, inclusive mudança das cadeiras. Rafael, muito obrigado pela tua participação, foi esclarecedora aí nesse aspecto, né? Acho que é importante para os nossos
internautas, telespectadores, nossos ouvintes entenderem um pouco também de ciência política. E obrigado mesmo. Imagina, Fernando, fica à disposição. Para mim é sempre um prazer poder trazer um pouco da perspectiva da ciência, que fica muitas vezes restrita ao meio acadêmico, né? Para quem está fora dele também ter acesso a esse tipo de discussão, e fico à disposição para o futuro. Muito bem, esse foi Rafael Moreira, professor, cientista político, doutor em ciências políticas, que participou do Jornal em Foque de hoje. Você pode nos acompanhar, lembrando, nessa quarta-feira, o programa Reprise, na sexta-feira, o programa gravado hoje, por isso que você não pôde acompanhar, mas o programa gravado, mas você pode ouvir e acompanhar não só nas nossas redes sociais, mas também pelo nossos canais alternativos, as reprises na TV com Santos, na Rádio Santos FM 92,5. Tenham todos um ótimo dia, muito obrigado pela sua audiência e até a segunda-feira, quando estaremos de volta com um programa ao vivo. Lembrando que quinta-feira, para quem está nos assistindo nessa quarta, um programa gravado, e na sexta também, em razão do feriado. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado, tchau, tchau. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.